Bom, boa noite oficialmente agora, pessoal. Agora vamos iniciar. Então, meu nome é Marcelo, serei o palestrante de vocês hoje. O webinar que vamos falar hoje vai ser a respeito da nova norma para painéis elétricos de baixa tensão, IEC 61439. Tá? Vamos passar por alguns pontos mais importantes que foram revisados da antiga norma 60, da antiga não, ainda vigente, a 60439, e pontos novos que foram acrescentados. Por que que nós necessitamos de uma norma? Então, o objetivo da norma, na verdade, é estabelecer termos e definições, condições de serviço, bem como desempenho e exigências. As normas cumprem funções importantes, tanto para o fabricante quanto para o usuário, assegurando qualidade, compatibilidade técnica dos equipamentos elétricos empregados. E, em termos, ela também facilita a compreensão e ajuda a evitar também mal entendidos. Os requisitos de construção, evitando erros durante a fabricação. Mas também, além desses pontos, ela estabelece alguns procedimentos, né? Padronizações, formas, dimensões, tipos, usos, simbologias, glossários, marcações, etiquetagem e etc. Até os métodos de ensaios. Okay? Uhum. A norma 61439, ela foi publicada em 2009 sobre a nova norma para conjuntos de manobra e comandos de baixa tensão. Ela é baseada na tradução da norma europeia. A validade das duas normas de referência esteve sobreposta até 2014, e antes dessa data os conjuntos podiam ser fabricados de acordo com as normas IEC 61439 ou a 60439. Porém, aqui no Brasil, devido às licenças nacionais, legislação nacional, no Brasil, a expectativa do phase-out, ou seja, da norma IEC 60439 ser completamente cancelada, está prevista mais ou menos para o final de dezembro de 2021. Aí, após ela ser cancelada, a vigência vai ser da 61439. A 61439 sucede a 60439. Tá? O principal objetivo da publicação dessa norma foi a reestruturação e a revisão da série da IEC 649, em vigor desde 98. Essa iniciativa foi traduzida para readequar alguns pontos das normas 60439, muito claras, muito bem definidas, hein? Com finalidade de harmonizar e definir todos os requisitos gerais para conjuntos elétricos de baixa tensão. Por que é da reestruturação da 60439? Aqui nesse slide aqui eu vou mostrar alguns pontos, eu vou passar por mais pontos adiante, tá? Mas só como um exemplo, existia uma grande dificuldade você lidar com as configurações customizadas, ou seja, tinha aquela famosa classificação das categorias de testes do equipamento ser totalmente testado ou parcialmente testado, onde alguns conjuntos elas não se encaixavam nem como testado, nem como parcialmente testado. E também não eram muito bem definidos essa conversão do painel totalmente testado para uma classificação parcialmente testado. E era muito baseada no conhecimento do fabricante. Tá? E também existiam outros pontos que seria a subjetividade também dos reais problemas. Como um exemplo aqui, a gente pode citar no caso do ensaio de elevação de temperatura, dentro da norma de 6439, poderia ter interpretações divergentes, cada um podia ter a sua opinião a respeito desse tipo de ensaio. E a estrutura também da norma, ela varia da prática comum da EC. O que quer dizer isso? O item 1 da 6439-1 era uma norma, além de regras gerais, também aplicada para produtos, inclusive
nos seus subitens de 2 a 5, ou seja, quando você se tornava uma revisão muito difícil, quando você tinha que revisar um item, e acabaria afetando outros conjuntos dos outros subitens também da norma 60439. Isso aí era um problema, essa estruturação. O que a IEC ela reconheceu em relação à reestruturação da série da 60439? E todos os conjuntos elas devem servir aos seus propósitos e provar que atendem aos critérios mínimos de performance e segurança. Conjuntos são muito mais complexos que os dispositivos individuais, ou seja, tem que ser consideradas diversas combinações que possam surgir. Os componentes incorporados nos conjuntos devem estar de acordo com suas próprias normas de produtos. As normas de conjuntos não têm como objetivo repetir ou questionar essas validações. A verificação dos conjuntos é realizada para confirmar se a performance do conjunto como um todo obedece aos critérios de performance e segurança, a performance dos componentes não é afetada de maneira adversa pela disposição do qual são armazenados e conectados, e as suas performances não são prejudicadas pela proximidade e ou interação com outros componentes. Aqui para vocês somente se situarem como era estruturado a norma. Aqui a gente começa a enxergar a primeira modificação que teve, onde você tem aí assim 64391, onde você tinha os conjuntos dos produtos em conjunto com as regras gerais. A primeira coisa que aconteceu foi a separação, onde você tem a 61439, o item 1, que somente serve para as regras gerais, e os seus subitens que seriam destinados mais para o produto em si. Aqui, como ela está sendo subdividida, como essa inter-relação entre a 61 com a 60, onde a gente nota que a 61439-1, o item 1, se torna de regras gerais para os seus subitens de produto. Seriam o item 2, 6, o item 2, 3, 4 até o 6. E aqui tem a sua correlação com a 60439. O que vem assim, então, a norma 61439? Então, ela se aplica a caixas invólucros com tensão nominal inferior a 1000 volts corrente alternada e a frequências que não ultrapassem a 1000 Hz, ou 1500 e uma tensão em corrente contínua. A norma define que os conjuntos com verificação da construção, execução e elimina completamente aquelas categorias de TTA e PTTA. Então, você começa a ter outros tipos de verificações dentro da norma 6.39. É um conceito que se traduz em verificação através de ensaio, verificação por cálculo, /medição, ou por satisfação de regras de design de projeto, né? Um projeto que já foi certificado, já foi testado. Ela se resume ao quê? A três métodos: cálculo e medição, ou aplicação por regra de design de projetos já pré-existente. Tá? E as partes das normas não possuem um peso igual. Existe uma hierarquia formal e cada parte não pode ser utilizada individualmente. Dentre esses três tipos diferentes de verificação dentro da 61439, no subitem 3.9.1.1, a verificação por teste é teste efetuado numa amostra de um conjunto ou em partes do conjunto para verificar se o design cumpre os requisitos apropriados. Este método é equivalente aos ensaios de tipo atualmente implementados. O item 3.9.1.2 diz a respeito de verificação por cálculo de medição, cálculos aplicados a uma amostra de um conjunto ou a parte dos conjuntos para demonstrar que o design cumpre aos requisitos apropriados. O que quer dizer isso? Se você tem uma variante crítica, e essa variante crítica ela te permite, através de uma aplicação de regras determinadas, para calcular a equivalência de uma configuração com valores nominais inferiores. Okay?
E para o item 3.9113, é a verificação por aplicação das regras de design de projetos. A regra especificada para verificar o design de um conjunto. Ou seja, por comparação de projeto, tá? É uma verificação onde você já tem um projeto já verificado e até através de um checklist pré-definido, você consegue equivaler, tá, as verificações. Então, diante desses três métodos, a seleção do método de verificação apropriado, ela é listada de acordo com o anexo B da 61439, onde que ela explica as opções de verificação disponíveis para cada característica a verificar. Tá? Que se resume a 12 requisitos. Dentro desses 12 requisitos estão partes construtivas, de verificação construtivas e de verificação de performance. Okay? E a partir dessas verificações, conforme esses ensaios normativos, são elas que dão a origem aos certificados. Elas têm que ser devidamente cadastradas e reconhecidas pelas entidades internacionais sobre a égide da entidade acreditada pelos comitês internacionais competentes, ou seja, IEC, TNELEC e entre outros. Ok? Aqui de um ponto, essa tabela onde vocês têm as características a serem verificadas, certificadas, às vezes pode ocorrer algum tipo de confusão, ou seja, aqui aparece para vocês que vocês conseguem fazer através de teste, cálculo ou aplicação de regras de concessão ou design de projeto. Não quer dizer que vocês tenham que fazer os três testes, tá? As três verificações, desculpa, por assim dizer. Basta uma delas para vocês terem a certificação. Uma tabela comparativa em relação aos itens citados anteriores das verificações, frente a 60439. Tá? Cada um com a sua equivalência. Aí você pode me perguntar, pô, legal, eu tenho um painel aqui que ela é certificada a 60439. Eu não posso utilizar, eu preciso refazer os ensaios novamente para atender a nova norma 61439? Não, na verdade não. Não se os testes efetuados cumprirem os requisitos da nova norma IEC 61439, não é necessário repeti-los. Porém, é necessário testar o que foi adicionado, o que foi introduzido pela atual norma. Okay? Só os pontos novos vocês devem fazer o teste. Outro ponto que foi também bem esclarecido dentro da IEC 61439 foi a questão das responsabilidades. Em regra geral, quem que é o fabricante original? Escrito na linha 3.10.1. O fabricante original nada mais é que o responsável que efetua as verificações de acordo com aquele anexo D, o requisito de acordo com o item 10. Tá? E assume a total responsabilidade pela funcionalidade adequada dos protótipos padrão dos conjuntos. E dentro disso, ela pode fornecer esses conjuntos verificados ao mercado, ou seja, o montador de painel, os parceiros que possam se tornar um fabricante conjunto, aí eles vão poder fabricar, lógico, de acordo com a verificação do design de projeto, seguindo rigidamente as instruções fornecidas no manual e no catálogo, de acordo com a linha 3.1.2 do fabricante original, tá? E por definição, o fabricante do conjunto assume a responsabilidade pelo conjunto, que seriam as chaves de características, etiquetas do conjunto, com sua marca de fabricação e pela declaração de compromisso de que o conjunto cumpre as normas relevantes e os demais documentos requeridos pela seção de verificação de rotina 11. Aqui dá para, né, através desses dois fluxogramas, vocês conseguem identificar um pouco como foi separado bem o nível de responsabilidades e também acabou sendo engolida essa parte dos ensaios de classificação PTTA e TTA, onde agora a responsabilidade total agora é do fabricante original de realizar
as 12 verificações através de teste, cálculo ou aplicação das regras, gerando um sistema de conjunto certificado, suas chaparias, e etc. O seu conjunto. Assim, então, você pode compartilhar essa certificação com o seu fabricante do conjunto, onde o seu fabricante de conjunto ele pode definir de acordo com as orientações do fabricante original ou desviar-se das orientações do fabricante original. Mas quando isso acontece, quando o fabricante do conjunto ele começa a incorporar suas próprias soluções, suas próprias disposições que não estão incluídas ao fabricante original, o fabricante conjunto é considerado o fabricante original em relação a essas disposições. Ok? Dentro da 61439, ela também foram adicionados alguns novos requisitos, como a norma IEC 62208, que trata de caixas ou invólucros vazios para conjuntos. Entre elas seriam quais requisitos? A resistência de corrosão, onde você tem 2 níveis de severidade para partes externas e abrigados. A resistência a raios ultravioletas, lógico, aplicado para equipamentos que são instalados em áreas externas. A suspensão, o que seria a suspensão? Seria mais em relação à divisão de transporte dos seus equipamentos ou ao correto içamento, para não ter danos ou perigos. Uma que se tornou mandatório dentro da 61439 foi a tensão de impulso suportável, tá? Além da verificação de elétrica, que é a medição de resistência de isolamento, essa verificação de impulso suportável se tornou mandatória. E a placa de identificação, tá? Para testar sua legibilidade e a durabilidade. No quesito de substituição de dispositivos também era um outro ponto também que era um problema que era a ser resolvido pela IEC. O que ela determinou? Que para que não seja necessário fazer todas as verificações do projeto. No caso de aumento de temperatura, o dispositivo alternativo ele deve ter pelo menos a dissipação de energia menor ou igual ao do dispositivo original e o aumento de temperatura de seus terminais menor ou igual ao dispositivo original. Quanto ao curto-circuito, a substituição só é permitida quando o dispositivo original e o substituto são do mesmo fabricante. O fabricante do dispositivo está preparado para certificar dispositivo alternativo. Caso ele lance um equipamento novo, então ele deve demonstrar a certificação que esse dispositivo alternativo novo ele pode atender a todos os aspectos ao original. Alguns pontos que ou não sofreram ou sofreram poucas alterações em relação a 60439, tá? O grau de proteção por invólucros, distância de isolamento e de escoamento, proteção contra choque elétrico e integridade dos circuitos de proteção permanecem mesmos. O que teve uma pequena diferença foi no caso das propriedades dielétricas, além da resistência de isolamento, agora é obrigatório o teste de impulso. Tá? Compatibilidade eletromagnética de componentes eletrônicos permanece a mesma, e a operação mecânica ela também teve uma alteração, onde o número de operações ela subiu de 50 para 200 operações mecânicas. Outro ponto da norma onde ela esclarece um pouco mais é em relação ao fator de diversidade, tá? Ou o fator de simultaneidade, onde se apresenta na prática assumido em unidades funcionais múltiplas e não são totalmente carregadas em simultâneo. E apresenta-se unidades de frações multiplicativas do valor da corrente nominal de cada unidade funcional, atribuída pelo fabricante do conjunto.
Relativo aos circuitos de saídas de um conjunto, o fator de simultaneidade nominal pode ser declarado como para grupos de circuito ou para toda a montagem. Ela normalmente é dada pela somatória da corrente real pelo somatório da sua corrente nominal dos seus dispositivos, dos seus equipamentos. E no caso tem a ausência de um acordo entre o fabricante do conjunto, o seu usuário final, o seu cliente ou utilizador final, em relação às suas cargas reais, a carga presumida dos circuitos de saída do grupo de circuito de saída pode ser baseada com valores de acordo com o quadro 101 do subitem 2 da 61439, tá? Se resume pelo tipo de carga, que é dependendo do tipo de distribuição, se você tem 2, 3, 5, 9 circuitos no seu devido fator de carga assumido, até um fator de diversidade de 1 para motores acima de 100 kW. Outro ponto novo dentro da IEC 61439 seria a parte da resistência dos materiais e peças, onde estão todos os testes de envelhecimento em relação à corrosão, estabilidade térmica dos invólucros, a resistência de materiais plásticos, resistências de aquecimento ou fogo devido a efeitos elétricos internos, resistência à radiação ultravioleta, isso oriunda da 62208, tá? Que foi incorporada na 61439, elevação também da 62208 e o impacto mecânico, através dos códigos IK, de acordo com a EC 62262. Para a corrente de curto-circuito. A corrente suportável de curto-circuito, no caso, os testes são similares ao que é a 6439-1, de regras para a disposição do teste. Então, a lista de verificação para comparar com projetos já testados, que seriam testes de tipo, verificação por comparação, ou seja, de um painel já testado, utilizando um checklist, ou verificação por comparação de um painel já testado, utilizando cálculos de acordo com a IEC 61117. Outro ponto seria os valores diferentes de ICW para diferentes durações. 0,2 segundos, 1 segundo e 3 segundos, que, por definição, agora o ICW não é mais vinculado a 1 segundo. Em relação a testes das barras de neutro, não é necessário, caso seja nominalmente 60% da barra principal e tenha uma construção similar. Componentes elétricos são uma parte integral do teste. Aqui, como adicional de informação, se o seu conjunto tem um ICW que seja menor ou igual a 10Ka, ou conjunto menor do que uma corrente de curto de 10Ka, se ele atende esse requisito, você não tem a necessidade de fazer as verificações da corrente suportável de curto-circuito. Caso não, exista uma outra verificação que corresponde à máxima corrente prospectada de pico referente a curto-circuito, ela deve ser menor do que 17Ka. Se caso ele atenda também, esse adendo além dos 10Ka, ele também não precisa de verificação. Caso não, aí você precisa fazer verificação de acordo com as listas de verificação. Para o teste de elevação de temperatura, onde é outro ponto que gerava muito também, muitas discussões. Hoje utiliza os métodos de cálculos, é possível verificar a conformidade com os limites de aumento de temperatura. Então, conjuntos de um só compartimento com corrente nominal não superior a 630 amperes, pelo método da potência. Conjuntos com corrente nominal não superior a 1.600 amperes, através da IEC TR 60890. E a verificação do aumento de temperatura pode ser efetuada através de um ensaio de tipo, ou por comparação com um design, de referência que já foi ensaiada. Nesse caso, você não teria limite quanto à relação da corrente nominal do conjunto. Existem alguns pontos que também não eram muito bem esclarecidos, muito explorados dentro da norma 6439.
que seriam o quê? Os condutores de neutro terão uma corrente nominal agora igual a 50% das suas correspondências se nada for indicado em contrário. E os acordos agora também foram mais bem definidos entre cliente e fabricação. Desculpa, clientes e fabricante. E eles estão de acordo com o anexo C, tá, da normativa 61439. Aqui o exemplo disso é uma parte dos acordos que podem ser feitos de diversos típicos em relação ao sistema elétrico, à disposição, em teste, etc. Tá? Também é obrigatório hoje especificar a corrente nominal do conjunto e a recente parte 0 da IEC 61439-0, ela foi recentemente desenvolvido e ratificado numa perspectiva de quê? Qual que é a finalidade? Elas para servir de um guia de especificação de conjuntos, para melhor compreender a norma atual. E as questões relacionadas com a forma de separação interna, forma 1 até a 4B, elas foram melhores esclarecidas também. Quanto a etiquetas de identificação, plaquetas de características, placa de identificação, existem quatro informações mínimas que são obrigatórias. Seria o nome do fabricante do conjunto, o número de identificação, e se o número de identificação está atrelado ao fabricante do conjunto, a sua data de fabricação e a qual normativa e seu subitem que ela pertence, tá? Ou seja, 2, 3, 4. Então, ela obrigatoriamente ela tem que ser especificada. Aqui só um resumo para entender um pouco das diferenças que ocorreram em relação a 60439 e a 61439. Na 61439, agora a gente começa a ter conjuntos através de verificação da concepção por projeto. Agora as estruturas estão mais claras. Hoje você tem no item 1 somente as regras gerais. E os subitens sequentes de 2 a 7 são subitens onde é específico para produto e especificação técnica. Tá? E todos esses subitens são dependentes dessas regras gerais. Hoje também existem 3 métodos alternativos de verificação, que é o teste, cálculo e medição, regras de design, que você elimina todo aquela nomenclatura que a gente tem na 60439, que são os ensaios parciais de tipo, os ensaios de tipo, sendo os PTTA e os TTA. E o anexo C, entre também que não era muito bem explorado, não era muito bem definido, os acordos que tinham que ter entre os clientes e o fabricante. Tá? Agora estão mais detalhados de acordo com o anexo C. Em relação a 61439, o que a gente pode tirar de conclusão deles é que todos os painéis que já foram testados e certificados pela norma IEC 60439-1 não precisarão refazer os testes para atender a nova normativa 61439. Lógico, salvo só complementando os pontos adicionais novos incluídos na 61439. Okay? Por fim, as melhorias implementadas na norma IEC 60439 vêm a trazer maior confiabilidade dos conjuntos de manobra e controle em baixa tensão, uma ampla gama de requisitos que proporcionam proteção às pessoas contra quaisquer perigos que possam ser gerados pelo conjunto, controle das influências externas, otimização da operação e manutenção do conjunto e possibilidade de modificação e ampliação do projeto inicial. Tanto para o fabricante original e o fabricante do conjunto, quanto para o usuário final, dispor de uma solução ensaiada, certificada, que vai além do atendimento de requisitos técnicos, pois a regulamentação do mercado brasileiro torna a norma de uso obrigatório, onde na norma NR10, no item 10.1.2, onde diz que nas instalações e serviços em eletricidade devem ser observados no projeto de execução, operação e manutenção, reforma e ampliação as normas técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes. E na falta dessas, as normas internacionais vigentes.
Em relação ao Código de Defesa do Consumidor, o artigo 39, também aborda a necessidade de atender às normas vigentes. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se as normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, ou outra entidade credenciada, Conselho Nacional de Metrologia, normatização, qualidade industrial, Conmetro. Portanto, conhecer as necessidades do mercado mundial e local e assegurar a confiabilidade dos produtos e serviços em nível global são as principais vantagens competitivas que a norma IEC 643 proporciona no mercado de painéis elétricos em baixa tensão. Frente a disso, que eu vou mostrar para vocês agora alguns equipamentos que estão já apropriados para utilização em conformidade com a 61439, citando alguns exemplos de alguns produtos. Aqui até por ter sido incluída na 61439 a 62208, onde diz de conjuntos vazios. Você tem a aplicabilidade de quadros de sobrepor em material termoplástico, por exemplo, que eles podem ser aplicados em áreas externas. Neste caso aqui, que está ilustrado, seria o quadro Gemini. Ele atende todos os requisitos da 61439. Um pouco diferente em relação ao quadro anterior, onde você tem um tipo de um termoplástico injetável, existem também os quadros que são confeccionados em metais e pode de sobrepor, que eles também podem atender aos requisitos da normativa 61439, subitem 1 e 2. Tá? Normalmente esses tipos de equipamentos em metais eles são aplicados mais para aplicações abrigadas. Essas aplicações também em relação a quadros certificados de acordo com a 61439, existe também que é chamado de quadros modulares, onde vocês podem ter desde quadros de sobrepor como quadros autossuportados, onde esses quadros de sobrepor podem chegar até 400 amperes no caso do Arto L, aqui ilustrados do painel da BB, e o autossuportados até 800 amperes. Saindo um pouco dessa linha, existe uma linha aplicada mais para distribuição de energia elétrica, seriam uns quadros mais robustos, ou seja, você poderia chegar numa capacidade aí de 6.300 amperes, com correntes mais elevadas no equipamento, respeitando todas as condições também da normativa 61439, quadros ensaiados, todos os materiais mecânicos, chaparias e todos invólucro. E por fim, um outro equipamento. Só um detalhe, do equipamento anterior que eu já havia comentado, só voltando aqui, pessoal. Um detalhe, esse quadro aqui já seriam destinados aos fabricantes de conjuntos, tá? Parceiros, montadores de painéis, tá? Esse quadro aqui. Para o próximo, por fim, essa aqui é que a gente denomina de um quadro certificado, de um painel certificado, tá? Mas aí, neste caso aqui é só quem detém é o fabricante original, só o fabricante original pode fornecer esse tipo de quadro, desse tipo de painel. Tem uma robustez um pouco maior, uma tecnologia empregada um pouco mais robusta, tá? Atende também às normativas 60439. Ela tem uma concepção de gaveta extraível, mais aplicado para CCMs e também quadros de distribuição de energia. Pessoal, estou disponível aqui para eventuais perguntas que surgirem a respeito da norma 61439. Tá? Marcos aqui está como moderador, me auxiliando aqui nessa parte do webinar da IEC 61439. Marcos, se puder, tiver alguma pergunta.
Marcos, eu não estou escutando. Marcos, não estou escutando. Marcelo. Agora voltou, né? Voltou. Agora estou escutando, Marcos. Está bem baixo o microfone, Marcos. Primeira pergunta que nós tivemos aqui, Marcelo, Obrigado. se nesta norma está incluso o ensaio de arco interno. Na 61439 não, tá? O ensaio de arco interno ela segue uma outra normativa. Ok. Uma outra pergunta que nós tivemos aqui utilizando um grau de proteção alto, como o IP65, garante a utilização do painel ao tempo? Olha, esse grau de proteção ela não está vinculada à utilização ao ambiente externo, tá? Fugindo um pouco da 61439, não quer dizer que você utiliza ele a aplicação externa. Isso depende muito de concepção de chaparia, depende muito de concepção de outros pontos, tipo de tinta aplicada, tá? Mas não quer dizer que a 65 ela é aplicada para áreas externas. Não quer dizer isso. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Qual é a corrente nominal máxima possível em um painel certificado? Olha, se olhando para o barramento principal, tem painel, para o painel você consegue chegar a 7.000 amperes, 6.300 amperes, corrente nominal. Temos uma pergunta aqui do Davi. Ele pergunta se há alguma consequência em continuar utilizando a norma atual até dezembro de 21. Não porque a norma 60419 ela continua vigente, tá? Ela pode ser utilizada até 19. Após essa data, 19 de dezembro, ela passa a ser cancelada e somente a 61439 possa ser utilizada. Perfeito. Tivemos uma outra pergunta aqui do Eduardo. Os painéis de automação e ou inversores de frequência têm que atender à norma também? Tudo que é o que você tem de painéis e chaparizes tem que ter certificação, né? Tem que ter os testes também. Inclusive a BB ela tem uma linha que é um quadro de automação que é o IS2 e ela é certificada de acordo com a 61439. Pessoal, aproveitando, algumas pessoas estão perguntando referente ao material, tá? Tanto a apresentação quanto a gravação, elas ficam disponíveis para quem se inscreveu, tá bem? Então, para aqueles que estão com dúvidas, fiquem tranquilos que vocês vão receber os materiais, tá? O Rodrigo questionou aqui se todas as certificações são possíveis de serem obtidas por laboratórios ou entidades brasileiras. Bom, boa parte sim, acredito que boa parte sim, mas nem todas. Brenda nos questionou aqui quais os critérios de arco os painéis são atendidos, quais os critérios de arco são atendidos pelos fabricantes? Acho que essa é a pergunta dela.
Isso varia um pouco, tá? Você está fugindo um pouco da 61439, a gente já está falando de um outro ponto, né? Que aí seria uma certificação contra arco interno. Bom, obrigatoriamente você tem que atender a 5 critérios, ok? Da parte de arco interno, tá? E existem fabricantes, inclusive o último painel que eu mostrei a vocês, que é o sistema MNS, ele, além dos 5 obrigatórios, por norma, ele chega a atender a 7 critérios. Mas normalmente são 5 critérios obrigatórios de arco. Temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo. Para painéis com correntes de curto-circuito muito elevadas, por exemplo, acima de 100 kA, ainda é possível certificar? Essa é uma boa pergunta, tá? Vou tentar dar uma olhadinha, dar uma pesquisa, eu posso responder isso depois. Perfeito. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Temos uma última pergunta aqui. Se a ABB tem algum tipo de solução de painéis que seja digital, se comunique com a nuvem? Marcos, você pode repetir porque está cortando um pouco o som aqui. Para mim, está cortando um pouco o som. A nossa última pergunta aqui, Marcelo, é se a ABB possui algum tipo de solução de painel que seja digital, se comunique com a nuvem. Sim, a ABB tem as soluções, sim, com os painéis, tanto de baixa tensão como média tensão, para soluções digitais, para fazer a plataforma na indústria 4.0. Perfeito. Complementando um pouco da penúltima pergunta que você falou sobre a certificação, é que deu uma picotada, mas deixa eu ver se eu entendi bem. Se é possível fazer a certificação da corrente acima de 100 kA. Foi isso que foi a pergunta, né? Exatamente. Sim, é possível, tem alguns pontos a serem verificados, tá? Em relação a esse tipo de projeto. Às vezes tem concepção de projeto de alguns painéis em que você não consegue atender acima dessas correntes 100 kA. Perfeito. E se não me engano, Marcelo, a nossa linha do System Pro E, ela possui certificação até 120 kA. 120 kA, exato, isso mesmo. Então, acho que é um ponto importante para agregar aqui para o questionamento. Obrigado, Marcos. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Se tem mais um. Aqui tem uma última pergunta do Davi. Com relação à certificação, para o caso de um montador que utilize a chaparia de um fabricante e os equipamentos de outro fabricante, e ele realize a montagem do painel, como fica a condição em relação à norma? Bom, vamos lá. Bom, mas eu acho que tem duas perguntas aí no meio disso daí, né? Você está utilizando uma chaparia e essa chaparia garante que você tenha uma certificação da 60439 frente aos produtos que você está utilizando. Para você atender frente a 61439, bastaria você só fazer os testes adicionais, que eles usam a nova norma atual, que é a 61. Não sei se foi esse o ponto da pergunta. E sim. Se tem mais alguma pergunta aqui. O Davi comentou que cortou um pouquinho. Marcelo, você pode repetir a última resposta? Tá bem picotado para mim aqui também, Marcos. Aqui. Você repete um pouco para mim o que você falou no último ponto. Não entendi. Um segundinho. Com relação à certificação, para o caso de um montador. Sim, é que eu não entendi o que era para responder. O Davi comentou que cortou um pouquinho. Você poderia repetir o comentário que você fez sobre essa pergunta? Olha só.
Aí tem o seguinte ponto: você pode ter um fornecedor de chaparia onde você tem os seus equipamentos, por exemplo, da BB. Você pode ter um fornecedor de chapa, onde ele pode ter os seus equipamentos lá dentro testados, de acordo com a 60439. Se você adquirir as chapas desse fornecedor e colocar os produtos da BB lá dentro, você está conforme a 60439, de acordo com os testes que ele realizou. A única coisa que você precisaria fazer para atender a 6439 é fazer os testes adicionais em relação aos pontos novos que a 61439 inclui. Ok. E um último questionamento aqui, Marcelo, do Rodrigo, se a norma trata de testes de comissionamento dos painéis. Você fala de teste de verificação de rotina, esses pontos. Tem sim os pontos de desempenho, se não me engano, era o item 9 da norma. Construtivos tem esses itens também dentro da norma. Perfeito. Pessoal, chegamos aqui na nossa última pergunta. Em nome da ABB, agradeço aí a presença de todos, tá? Marcelo? Obrigado, Marcos, pelo apoio aí, pessoal. Pessoal, eu vou só para encerrar aqui, gostaria de passar alguns pontos adicionais relativo a material de apoio, tá? Não gostaria de deixar de apresentar alguns materiais que vocês podem recorrer adicionalmente. Então, a ABB também ela conta com um material que é aplicado especificamente para 61439, parte 1 e parte 2, para painéis, tá? Então, nesse link vocês conseguem baixar, entre outros documentos referentes técnicos sobre disjuntores, curto-circuito, entre outras coisas. E outro link aqui que gostaria de compartilhar com vocês, quem é montador de painel, se quiser fazer algum tipo de parceria com a ABB, tem esse link aqui embaixo, onde você tem várias instruções, vários manuais, vários outros materiais que podem te orientar de uma forma melhor, de acordo com a nova norma 6439 também. Tá? Aproveito para apresentar também a plataforma digital como material de apoio, que é o ABB Connect, que vocês conseguem baixar em forma de aplicativo através da plataforma Android ou iOS e Microsoft, tá? Onde vocês podem ter acesso a catálogos, manuais, diagramas, softwares, novidades e tudo. Reforço novamente e convido-os a participar de todas as mídias sociais que a ABB está presente para as notícias, entre outras coisas de interesse. Segue aí as mídias sociais. A ABB também hoje conta com uma loja eletrônica, tá? E vocês conseguem comprar diretamente o produto dos melhores distribuidores através dessa plataforma do Marketplace da ABB. E deixo também o nosso contato do nosso time de atendimento interno da ABB, no suporte comercial e na parte de suporte técnico. Convido-os também para um próximo webinar aí que vai acontecer nessa próxima quinta-feira, 4 de junho, sobre proteção e mitigação contra arco elétrico. E gostaria de agradecer muito a atenção de vocês, desejar uma boa semana e espero vê-los em uma próxima sessão. Obrigado, pessoal. Boa noite.